Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de culturas regionais. Hoje nós vamos falar da cultura, vamos trabalhar com a cultura da cebolinha, certo? A cebolinha que juntamente com o coentro, né, forma o cheiro verde e aí talvez nós não tenhamos hortaliças tão representativas da nossa região quanto essas duas, né? Talvez ah, sejam as culturas mais regionais, né? Até lembro de alguns momentos vocês dizendo, não, cheiro verde não, a gente não quer plantar mais cheiro verde, a gente quer trabalhar com outras culturas, né? Mas a gente tem que trabalhar com ela porque ela tem a sua importância, né? Tem a sua importância econômica, tem a sua importância social também. Mas vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a cebola, certo? Então a cebolinha ela é uma planta condimentar, né? Isso porque ela é rica em essências que lhe dão aquele cheiro característico, né? Que dão todo aquele perfume aos alimentos, né? No preparo dos alimentos. Ela é uma cebola, mas ela não desenvolve bulbo, né? Então ela pertence à mesma família da cebola comum, porém ela não tem a capacidade de formar um bulbo. Ah, Comercialmente nós temos duas espécies, né? Porém a cebola que a gente trabalha na nossa região é a cebolinha verde, né? Ou comum. Também nós temos a cebolinha de folhas finas, né? A A galega que não é trabalhada na nossa região não tem uma boa aceitação, certo? Não vamos confundir variedades com espécies, certo? Nós temos variedades que têm uma folha bem mais larga, certo? Nós temos variedades que têm a folha mais fina, mas todas essas duas variedades, tanto com a folha mais larga como a folha mais fina, que nós trabalhamos aqui na nossa região, são cebolinhas comuns, certo? Nós não trabalhamos com essa segunda espécie de cebolinha aqui, certo? Essa segunda espécie ela está sendo mais trabalhada a nível de restaurantes com mais que trabalham mais essa questão da gastronomia, enfim. Mas no nosso dia a dia é cebolinha comum, certo? Com variedades diferentes, da folha mais larga e da folha mais fina. Mas eu já adianto para vocês que a, a preferência do consumidor, do nosso consumidor, é sempre pela cebolinha mais fina, certo? Que algumas regiões, por exemplo lá em Timon, eles chamam de caseirinho, né? Que é aquela cebola que não é muito grande e também não é muito grossa, certo? Então, como eu disse, ela tem uma relevante importância econômica, social e culinária, né? Quando eu falo econômico, só para vocês terem ideia, estimam-se que a gente tem aí um consumo diário de 50 mil unidades de cheiro verde só aqui na cidade de Teresina. Se a gente extrapola isso para a Grande Teresina, ou seja, esses municípios que estão em torno de Teresina, esse o consumo diário já passaria de 70 mil unidades por dia, certo? Que se a gente for pegar aqui o preço médio, a cotação de hoje, eu peguei essa cotação hoje. Só da cebolinha ela tá de 40 a 60 centavos, certo? Essa cotação. Só lembrando que é médio, né? A gente pode até ter valores superiores a isso. Tem algumas regiões, algumas épocas do ano que só a cebolinha chega a R$ 1. Então vamos aqui para as continhas, né? Se a gente tem na Grande Teresina um consumo diário de 70 mil unidades a um preço médio de 60 centavos, né? Isso já gera uma receita de R$ 42 mil. Como eu disse para vocês, dificilmente se vende a cebolinha sozinha, né? Se vende ela junto com um coentro, que geralmente é a metade é o que compõe em 50% o preço do cheiro verde. Então se a gente pega isso e extrapola para o coentro também, certo? Que geralmente quem produz a cebola também produz coentro. E se a gente extrapola isso também para os 30 dias do mês, a gente tem uma movimentação em torno de R$ 2.400.000 na Grande Teresina em função do cheiro verde, né? Então,
tem a sua importância econômica. E por que que tem essa importância social que eu coloquei para vocês? Porque geralmente quem produz é um pequeno produtor, certo? É na agricultura familiar, são as hortas comunitárias, certo? Aqui no Grande Seu a gente tem a maior horta comunitária da América Latina, que basicamente produz cebolinha e coentro, certo? Então há uma série de famílias que conseguem ter um acréscimo na sua renda através da cultura da cebolinha, certo? E não só aqui, mas em toda a Teresina, nós temos diversas comunidades na zona, no Cinturão Verde chamado, né, que produzem basicamente cheiro verde. Aí no município de Campo Maior também, nós temos um colega que está produzindo, certo? No quintal orgânico, também está produzindo cheiro verde. E o município de Campo Maior, ele é dependente do cheiro verde que é produzido no Ceará, certo? Ele não consegue atender a sua demanda local. Recentemente eu estive conversando com um produtor aí em Campo Maior que ele disse que conseguiu uma renda, né? Que hoje seria de aproximadamente 5 a 6 salários mínimos, produzindo única e exclusivamente cheiro verde. Então, por isso que eu digo, tem a sua importância econômica, porque pode gerar aí mais de 2 milhões de reais mensalmente na Grande Teresina, né, incluindo Campo Maior. Tem a sua importância social, porque a maioria desses produtores são pequenos produtores, são de agricultura familiar, e isso promove um incremento significativo na sua renda, certo? E culinário, porque dificilmente nós temos um prato típico do Piauí que não esteja presente o cheiro verde, certo? Agora, uma informação que não é muito interessante é com relação ao que os produtores recebem de todo esse volume de dinheiro, de todo esse volume que é comercializado. Geralmente, o produtor ele fica apenas de 10 a 20% do que é comercializado, né, da receita. Então, isso é muito pouco. E aí, quem é que fica com os 90, 80% do restante da receita? É a figura do atravessador, certo? Ele fica com a parcela maior. E na outra ponta, o dono do hortifruti que está vendendo, enfim. Então, ele acaba sendo muito prejudicado, o produtor rural, e muitas vezes é visto como uma atividade não lucrativa, não interessante, certo? Não atrativa, porque o produtor, quando ele se coloca apenas na condição, eu não vou dizer apenas, né? Porque é muito trabalhoso, é muito dispendioso, ele que fica com todo o risco, né? Mas quando ele fica exclusivamente na condição de produtor, né, ele acaba tendo a sua receita reduzida de tal forma que a atividade passa a não ser interessante economicamente, certo? Para vocês terem ideia, o preço do metro quadrado de cebola aqui está custando em torno de 15 a 20 reais, certo? E com um metro quadrado, né, vai depender do padrão do molho, mas você consegue fazer até de 30 a 50, ou de